pessoas do YouTube, eu sou a Mari e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma história que ela não é sobrenatural, é um caso criminal, mas eu achei a história muito interessante e achei muito importante falar aqui pra vocês também. É um caso um pouquinho longo, fiquem até o final, é muito interessante, de verdade. Então, antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal pra dar aquela força. Ativa o sininho para você sempre receber notificações quando eu postar vídeo novo e deixa o like, é claro, para o YouTube poder me recomendar para outras e outras pessoas. Jeffrey nasceu em Coney Island em 1960 e ele era uma criança muito inteligente. As pessoas diziam que ele era uma pessoa que já sabia manipular outras pessoas, ele já tinha uma lábia assim muito forte em cima das pessoas. E ele tinha uma inteligência avançada, então ele conseguiu pular 2 anos da escola. E na faculdade ele estudou física, estudou matemática, mas ele não se formou. Em 1970 ele chegou a dar aula numa escola particular, onde ele mentiu no currículo dele, falando que ele tinha sim um diploma acadêmico, mas ele não tinha. E depois, quando descobriram que ele não tinha esse diploma, chegaram a confrontar ele e perguntar por que ele mentiu. E aí ele falou, pô, realmente, eu menti, mas eu menti porque eu sei que eu tenho a capacidade de dar aula e vocês não me deixariam lecionar aqui se eu não tivesse mentido no currículo e blá, 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 blá. Encheu tanto o saco, foi tão convincente no vitimismo dele que falaram, ok, beleza, pode continuar dando aula aqui, mesmo sem ter seu diploma. O pai de um dos alunos se impressionou tanto com Jeffrey que colocou ele em contato com um dos sócios de um banco em Wall Street. E aí ele foi trabalhar lá também, ficou bastante tempo lá. Em 1982, ele já tinha sua própria empresa, onde ele administrava as finanças de outras pessoas super, mega, hiper, master, blaster ricas. Um grande exemplo, que foi a primeira pessoa que confiou a fortuna dele a ele, foi o dono de várias lojas, como por exemplo Victoria's Secret. Aí na mesma época, nada bobo, ele já adquiriu uma mansão na Flórida, um sítio, uma chácara, uma fazenda, eu não sei o que é aquilo, no Novo México, e uma casa enorme em Nova York. Não dá pra chamar de mansão porque em Nova York não cabe uma mansão. Então era um prédio bem grande que tinha, se eu não me engano, 7 andares. E esses 7 andares ele fez com que fosse tudo uma coisa só. O ciclo social dele era formado por pessoas muito poderosas. Por exemplo, Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton, o príncipe britânico André, eu não sei se é André, se é Andrew, eu vi vários nomes, então eu não faço ideia, mas é esse príncipe, ele é bem popular, bem famoso, principalmente pelas denúncias. E Harvey Weinstein, que é um produtor de cinema que foi condenado por estupro de mulheres. Ótimos amigos esse cara tem. Trump, inclusive, falou sobre o Jeffrey de uma forma que eu tenho certeza que ele se arrepende muito até hoje, que foi essa aqui que vocês estão vendo agora na tela. E eu tenho certeza de que ele se arrepende porque logo depois que o Jeffrey foi preso, ele falou que fazia mais de 15 anos que ele não conversava com o Jeffrey, mas não era verdade. O Jeffrey também se relacionou com várias mulheres, todas elas de um ciclo social muito alto, mas a principal delas foi a Ghislaine Maxwell. Ela foi a pessoa que começou a ajudar ele a criar aquela rede, aquela pirâmide de garotas, né? E ela sempre estava envolvida ali. No decorrer da história, eu não vou citar muito o nome dela, mas já tenho ideia de que todos os casos ela estava envolvida. Em 2005, a polícia da Flórida recebeu uma ligação de uma denúncia, onde uma moça falava que a enteada dela tinha sido abusada numa mansão de um cara muito rico. Adivinha quem era o cara? Se você disse Jeffrey Epstein, você acertou. Como eu comentei, ele tinha uma mansão na Flórida, que ficava em Palm Beach. Palm Beach era uma parte meio isolada, tanto que tinha uma ponte da cidade até essa ilha. E nessa ilha tinham várias mansões, era só a galera super ricaça que morava lá. O Jeffrey Epstein tinha uma casa lá, uma mansão gigantesca lá, que é onde ele levava as garotas, sempre com a mesma proposta. E alguns dias antes, a polícia tinha recebido uma ligação de um vizinho do Epstein falando que ele estava vendo muita movimentação de mulheres ali na casa, tinha muito barulho e que ele achava que alguma coisa ali estava errada. A polícia foi até lá verificar, bateu na porta, mas quem recebeu a polícia foram 3 mulheres adultas. Então os policiais pensaram, ok, ele viu uma certa movimentação de mulheres e ok, nós estamos vendo 3 mulheres, porém elas são adultas, então tá tudo uma nice, vamos embora. A vítima do telefonema, ela foi até a delegacia prestar depoimento. Gente, tem um documentário na Netflix falando sobre esse caso, que pra vocês terem uma ideia de quão grande esse caso é, o documentário foi dividido em 4 partes, mas mostra o depoimento de alguma das vítimas. Dessa vítima, mostra também.
E ela conta com detalhes o que aconteceu. Eu não vou contar aqui com detalhes, mas basicamente ela falou que uma mulher chegou nela, provavelmente foi a Ghislaine, falando que ela conhecia um cara que era muito rico e que ele pagaria 200, 300 dólares pra receber 40 minutos de massagem. Ela se interessou porque, por mais que a região fosse de classe alta, do outro lado tinha uma parte muito carente, onde as pessoas tinham muitos problemas familiares, nem sempre elas tinham como sobreviver, a família sempre precisando de dinheiro, pagar conta, sempre precisando de alguma coisa. E mesmo que não fosse isso, gente, o cara fez merda, a culpa não é da garota. Ela aceitou, ela foi lá fazer a tal da massagem. Quando ela chegou na casa, disse que ele já estava deitado na mesa de massagem, ele tinha um quarto especial pra isso, ele estava deitado de bruço e ele falou, ó, começa massageando nos meus pés. E ela foi, fez a massagem, ele pediu pra ir subindo pra perna, daqui a pouco disse que ele virou de frente, já tipo, vrá, com tudo de fora, e falou, você é bonita, tira a roupa também. E aí ela até comenta, né, que na cabeça dela, ela começou a ficar com medo de falar não, ou de tentar sair de lá, e de repente ele ia atrás dela, ela não sabia. Era um cara ricaço, na mansão dele, cheio de contatos. Você acha que você vai, sei lá, vai passar na sua cabeça que você pode morrer se você falar que não. Então, ela fez o que ele mandou. Foi aí que a polícia da Flórida começou a investigar o Jeffrey secretamente, para ele não tentar esconder nenhuma prova, nenhuma evidência, para que a polícia conseguisse chegar nele mais rápido. A investigação durou 1 ano e 1 mês. Quando essa investigação terminou, o que me deixa mais revoltada é que conseguiram um mandado de busca para casa dele. Foram até lá, só que chegando lá, muita coisa tinha desaparecido, gente, muita coisa. Então ele já sabia, alguém já tinha falado pra ele que isso ia acontecer. Entre 2005 e 2006, foram identificadas mais de 36 vítimas. Fora as vítimas que decidiram não prestar queixa, não se manifestar de alguma forma. A maioria delas tendo 14 anos de idade. Durante a investigação, o chefe de polícia de Palm Beach acusou o promotor de estar fazendo um serviço muito lento. Então ele decidiu acionar o FBI. Gente, tudo nessa história me deixa muito puta. Mas essa parte... Nossa, essa parte me deixa muito revoltada. Quando o FBI começou a investigar, eles começaram a procurar tudo que tinha de ligação entre denúncias policiais e o Jeffrey. E aí, eles encontraram uma denúncia que foi feita para o próprio FBI em 1996. Isso mesmo, em 1996. Já era pra esse cara ter sido preso há muito tempo. E nenhuma dessas meninas teria sido vítima dele. Uma moça chamada Maria Farmer, que era pintora, na época ela tinha conseguido uma oportunidade de expor 3 das suas pinturas numa exposição de arte dentro de uma universidade muito famosa. E lá ela conseguiu vender as 3 das suas pinturas, todas elas por um preço muito exorbitante, tipo 16 mil reais. O que, né, nesse mundo não é nem exorbitante, pra mim é que eu sou pobre. Mas ela conseguiu vender as 3, mas no final, uma delas... A reitora da universidade chegou nela e falou assim, essa pintura aqui você não vai vender, porque esse casal aqui vai comprar. Adivinha quem era o casal? Isso mesmo. Era o Jeffrey e a Ghislaine. A arte que ela produzia era sempre mostrando a puberdade das meninas. Então ela sempre pintava moças nuas ou seminuas na idade de 14, 15, 16 anos, mas não era nada sexual. Eram pinturas inocentes, mas ele quis comprar. Ele não só comprou, como ele também comprou com desconto. Ele comprou por 6 mil dólares e ainda falou pra ela assim, olha, um dia eu vou recompensar você por isso, fica tranquila. Então quando foi em 1995, Jeffrey ligou pra ela, pra Maria, e falou assim, olha, eu tenho uma oportunidade de emprego pra você trabalhar aqui na minha casa em Nova York, pra fazer o controle de pessoas, né, quando alguém chegar, você avisar. Ela falou, tá bom, preciso de dinheiro, então eu vou. Ela foi, começou a trabalhar lá. Nesse período, ela foi abusada por ele. Ele pediu pra ela fazer uma massagem nele, ela foi fazer, ele ia pagar 200, 300 dólares. Ela foi fazer, achando que ia ser só a massagem. No fim das contas, não foi só a massagem, ele abusou dela. Depois do abuso, ela disse que não conseguiu mais sair de lá. Então ele foi abusando dela, assim, com frequência. Ela não conseguia sair porque ela precisava do dinheiro, ela precisava do trabalho, ele pagava bem, então ela precisava continuar ali. Passou um tempinho, meses, ele perguntou da irmã dela. Ele falou que ia fazer um jantar e falou pra ela levar a irmã. A irmã dela, na época, tinha 15 anos. A irmã dela tava estudando, tudo, ela levou, pensou, meu, se ele faz isso comigo, ele não vai fazer com ela. Ela levou a irmã no jantar, e aí eles começaram a conversar, e o Jeffrey se ofereceu pra pagar a faculdade, pagar todos os estudos da irmã dela. A irmã dela aceitou, porque elas viviam sozinhas, então
Elas precisavam muito daquilo. E aí ele fez o convite e falou assim, olha, o que você acha de fazer uma viagem pra diferenciar o seu currículo dos outros? Eu vou pagar pra você uma viagem pro Novo México. Ela aceitou a viagem, foi até a mansão dele do Novo México. Na cabeça dela iam ter mais pessoas lá, mas quando chegou só tinha ela. Lá na casa, ele abusou da irmã dela também. A menina voltou de viagem e a Maria percebeu que tinha alguma coisa estranha. Só que a irmã não contava. Então, no ano seguinte, a Maria começou a pressionar, e a irmã contou o que tinha acontecido, que ela também tinha sido abusada ali. Então a Maria voltou pra onde ela morava e decidiu fazer a denúncia. Quando ela entrou em contato com a polícia falou que não podia fazer muita coisa, porque estava fora da jurisdição deles. Ela tinha que entrar em contato com o FBI. Ela entrou em contato com o FBI, fez a denúncia pro FBI, mas nunca entraram em contato. Só em 2005. Em resumo, todas as vítimas que o Jeffrey fez tinham depoimentos muito similares. Que ele ia pagar $200, $300 para fazer uma massagem, e aí quando chegava lá, a massagem se transformava em algo muito pior. As meninas sempre ficavam sabendo do Jeffrey através de outras meninas, de amigas da escola, que contavam para elas que, olha, eu conheço um cara, ele é muito rico, ele tá disposto a pagar tanto para você fazer massagem nele. Outras meninas até iam sabendo, e elas acabavam aceitando, porque precisavam de dinheiro, elas precisavam daquele dinheiro para fazer alguma coisa, para ajudar a família. A gente não sabe o que passa na cabeça de uma vítima, o que passa na história, o que ela tem de carga pra carregar, pra ficar julgando por que ela tava ali ou não. Então eu já quero deixar bem claro pra você que tá aí assistindo, se você estiver aí pensando, mas o que ela foi fazer na casa de um cara que não conhece, isso aqui, fazer massagem ainda? Se quem quer saber esse tipo de resposta, é porque já vai falar, tava fazendo boa coisa, né? Se não tá fazendo boa coisa, cala sua boca antes de dar opinião sobre a vida das pessoas, tá? Muitas vezes a Ghislaine também participava desses abusos. Então a menina tava na sala, e aí a Ghislaine entrava do nada e já começava a passar a mão na menina. Quando via, já tava aquela coisa que não... Sabe? Que o momento de voltar atrás, de falar não, já tinha passado. Bom, pra finalizar esse bloco, muitas meninas relataram ser levadas pelo Jeffrey de cidades pra outra, até de um país para o outro, justamente para quando chegasse no local, fazer com os amigos do Jeffrey o que ela fazia com ele. Palavras de Ghislaine. Então funcionava desse jeito a pirâmide, né? As meninas que eram recorrentes, ele contratava para atrair novas meninas. Então elas ganhavam um tanto a mais para levar novas meninas para ele. Os agentes do FBI investigaram os funcionários do Jeffrey e um deles chegou a comentar que o Jeffrey recebia de 2 a 3 massagens por dia e que sempre eram meninas muito jovens. Um tempo depois surgiu uma denúncia de que um amigo, uma figura política, um amigo do Jeffrey que era uma figura política, quem será, né? Levou pra ele 3 irmãs, eram trigêmeas, da França. Elas nem falavam inglês e tinham apenas 12 anos, no dia do aniversário do Jeffrey, como presente de aniversário. Em 2006, o FBI decidiu fazer uma investigação privada. Eles não divulgaram pra ninguém o que eles estavam investigando. Claro que era sobre o Jeffrey, mas ninguém podia saber os detalhes. Essa investigação resultou em uma acusação de 53 páginas, em junho de 2007. Agora é aí que entra o ser humano que deve ter brotado da flor que foi regada com churume, o procurador do distrito da Flórida, Alexander Acosta. Ele aprovou um acordo surreal entre os advogados do Jeffrey e o governo dos Estados Unidos. O acordo dizia que o Jeffrey teria a imunidade de todas as acusações criminais e federais, tanto quanto os seus cúmplices, seus 4 cúmplices que não foram identificados. Ou seja, ele sairia ileso de tudo e ponto final. Nada iria acontecer feijoada. Adivinha só de quem esse procurador era amigo. Aí começou a ter uma pequena reviravolta, né? Porque todo mundo ficou muito decepcionado com isso. Só que aí em 2008 o Jeffrey decidiu se declarar culpado só das acusações estaduais, tá? Sendo ela solicitação de prostituição de menores de idade. E diz ele que foi uma menor de idade que, ela tinha tanta cara de adulta, eu nem sabia, ela estava usando uma RG falso. Ele foi condenado a 18 meses de prisão. 18 meses já é pouco. Mas aí olha só, 18 meses de prisão, alojado numa cela, em uma ala só pra ele, onde a cela dele ficava sempre aberta, ele tinha televisão, ele tinha tudo que ele queria, ele podia comer tudo do bom e do melhor. Além de todos esses privilégios, ele ainda podia sair pra trabalhar. Então 12 horas ele passava livre, trabalhando durante 6 dias na semana. Após 3 meses cumprindo este regime, ele recebeu liberdade condicional, onde ele tinha que cumprir prisão domiciliar.
Porém, ele não cumpria também essa prisão domiciliar, porque tinha um detetive particular indo atrás dele. E esse detetive fotografou várias ocasiões em que ele não estava dentro de casa, ele estava fora, muitas vezes em outra cidade, fazendo só Deus sabe o quê. E quando o detetive denunciou, nada aconteceu novamente. Agora vem uma das minhas partes preferidas do caso, né? Em 2019, foi iniciado um movimento Me Too nas redes sociais. Foi iniciado lá no Twitter, era um movimento onde vítimas de abuso falavam sobre o que tinha acontecido com elas, e aí outras pessoas se sentiam encorajadas para fazer o mesmo. Lá, muitas das vítimas do Jeffrey se encontraram. Elas viram que, ok, não foi só comigo. Perceberam que tinha realmente muita gente, muita vítima, e elas decidiram se unir. Logo, começaram as manifestações na rua. Por isso que eu falo, gente, aconteceu alguma coisa, vocês querem justiça por alguma coisa? Vão pra rua, vão manifestar mesmo. Começaram as manifestações até que o caso foi reaberto. O advogado das vítimas, que era o mesmo para a maioria das vítimas, disse que havia uma lei onde um caso como esse não poderia ser fechado antes das vítimas serem ouvidas no tribunal. Então, o acordo que o Jeffrey fez, não só fez ele sair imune de tudo, como também calou todas as vítimas. Então, esse advogado entrou com uma ação referente a isso, para que o caso fosse reaberto e as vítimas fossem escutadas no tribunal. E foi o que aconteceu. Jeffrey foi preso em um aeroporto em Nova York, onde foi acusado de tráfico sexual. Segundo testemunhas, tinham cerca de 19 caras do FBI pedindo para ele abrir a porta da casa dele em Nova York, para eles olharem as coisas que tinham lá. Eles tinham vários mandados de busca e apreensão, então eles entraram e começaram a vasculhar a casa dele. Claro que dessa vez o bonitão não estava nem um pouco preparado para isso, então a polícia encontrou milhares e milhares de fotos pornográficas de meninas menores de 18 anos, além de terem encontrado um cofre. Dentro desse cofre tinha $70 mil em dinheiro, 48 diamantes e passaportes falsos. Ou seja, ele já pretendia fugir. Jeffrey solicitou liberdade perante fiança, se dispondo a pagar $100 milhões, concordando em ainda assim cumprir a prisão domiciliar na casa dele em Nova York. Mas o juiz disse não, bebê, não vai não. No dia 18 de julho, o pedido foi negado porque o juiz falou que ele era um risco a outras pessoas e também era um risco de fuga. É claro que depois disso, o bendito do Alexander Acosta foi lá e renunciou ao seu cargo. Mas ele ainda teve a pachorra, ele ainda foi tão cínico a ponto de falar: "Oh, fiquei feliz que pegaram ele, finalmente." No dia 23 de julho, nenhum mês depois da sua condenação, o Jeffrey foi encontrado quase morto em sua cela. Ele faleceu, não teve jeito, e a causa foi suicídio. Ele colocou um lençol, amarrou um lençol no pescoço, se enforcou no beliche. Mas sabe o que me intriga e o que intriga muita gente? O Jeffrey, ele não era só esse louco doente. Ele também tinha uma outra peculiaridade. A doença dele ia um pouco mais além, onde ele ia lá e botava câmera escondida pela casa inteira. Todas as casas dele tinham câmeras escondidas e ele gravava tudo. Então, quando um dos amiguinhos dele, lá no começo do vídeo, ia até a casa dele fazer coisas, ele estava filmando. E os amigos dele não sabiam onde estavam essas câmeras, mas ele sempre falava para os amigos dele que ele pode cobrar favores. E são favores que eles nunca vão conseguir pagar. Então vem a questão, né? No dia que o Jeffrey cometeu o suicídio, o colega de quarto dele, o colega de cela dele, disse que não viu nada. Os guardas que trabalhavam no local, todos estavam dormindo. E todas as câmeras pararam de funcionar no exato momento. O irmão de Jeffrey, que também ficou desconfiado da causa da morte, decidiu contratar um médico legista para fazer uma autópsia à parte, uma autópsia particular. Esse médico legista disse que tinha uma fratura no ossinho do maxilar do Jeffrey e que essa fratura ela não poderia ter sido causada devido a autoenforcamento. Ou seja, não era uma fratura causada por quem se enforcou, por quem se matou, e sim uma fratura causada por alguém segurando. O lado ruim disso, gente, é que ele não vai pagar pelo que ele fez, né? Ele não vai ficar preso pra sempre como era pra ficar. Ele ia pegar 42 anos de prisão, o que para um homem com a idade dele é prisão perpétua. Mas o lado bom
é que ele tá chegando mais rápido no inferno. O detalhe é que isso tudo não impediu as vítimas de serem ouvidas. Elas foram ao tribunal, contaram a história delas no tribunal, e muitas delas relataram que isso foi um grande alívio e elas conseguiram recuperar uma parte delas que elas acharam que elas nunca iriam conseguir. Então, gente, o vídeo já ficou muito longo. Eu tentei trazer para vocês essa história da forma mais resumida possível, mas se vocês tiverem interesse, procurem no Google, deem uma olhada lá, que tem muito conteúdo, tem muito material sobre a história. Então, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você quer histórias como essa nos próximos vídeos. Deixem sugestões, dicas, o que vocês quiserem. Já vai me ajudar muito para produzir os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante, se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa o seu like para o YouTube me recomendar para outras pessoas daqui da rede social. Muito obrigada e agora vai assistir outro vídeo aqui.